Foi pênalti, né? Foi pênalti, né? Foi pênalti. O Flamengo jogou muito mal, né, gente? O Flamengo jogou muito mal. E uma coisa que foi levantada na transmissão do Premier pelo comentarista Richarlison, muito interessante. De novo, o Flamengo em um jogo com um adversário que tinha um jogador a menos, teve problemas. Aí, ó, essa imagem, ó, boa. Começamos bem, hein? Nossa. É lá, você vê que realmente parece uma coisa meio Halloween, só que é verdade. Eu só fiquei de verdade, Loirão, eu vi que praticamente é uma unanimidade na marcação do pênalti, da cotovelada. Eu fiquei na dúvida se ele quis dar a cotovelada, sabe? Mas eu achei a intenção que é muito... não conta. Né? Então eu fiquei muito mais... Bom, então pra você, pênalti, bem marcado. Eu também concordo, pênalti bem marcado. Tela de De La Cruz, Nico De La Cruz. Não vem dizer que não lembra. Até o Rafael Prats, na hora, ele falou, lembrou o Zico. Ah, não lembrou o Zico? No ângulo, o goleiro ficou com cola no pé. Conseguiu nem se mexer. Só mexeu o pescoço, o goleirão. Salve, salve, nação! Saudações rubro-negra! Separei para vocês 3 cortes, um da Band, programa Jogo Aberto, um da ESPN Brasil, do F360, e um corte do canal do João Guilherme, analisando a estreia do Flamengo no Campeonato Brasileiro. Flamengo e Atlético Goianiense, um jogo bem polêmico. Então já chega deixando o like, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho para não perder nada. As imagens são dos canais Jogo Aberto da Band, ESPN Brasil e canal Fala João Guilherme. Links na descrição como créditos. Vamos aqui então acompanhar o que eu separei para vocês. Sim, bora, deixa eu soltar aqui, dar o play. Cadê, Dedê? Com licença, Leirão. Como é que você tá, fia? Eu tô bem. Começou bem o ano. Fiquei feliz porque sábado, o primeiro jogo do Brasileirão, já meu Inter de cara, ganhou. Sim. Foi meio no sufoco, não foi simples. Enfim, depois aí você começa a acompanhar polêmicas, árbitros que estão inseguros. Muitos árbitros jovens, uma escolha da CBF que me parece quer mexer um pouquinho no quadro de arbitragem, mas tem que colocar os melhores, independentemente da idade, do tempo de carreira, e muitas polêmicas nessa primeira rodada. Essa primeira rodada o bicho pegou. Só vamos falar de arbitragem. Meu Deus do céu. Alô, Grêmio e Vasco, Vasco e Grêmio, hein, pai? A gente vai trocar umas ideias do decorrer do programa, Leirão. A gente vai começar com outra partida que foi extremamente polêmica, que é Atlético Goianiense 1, Flamengo 2. Muitos acréscimos, expulsões, penalidades, reclamações, técnico expulso. Meu Deus, vamos dar uma olhadinha, Dedê. Como diz o que Ronaldo, jogo né? maluco! Como diz o Ronaldo Giovanelli, meu Deus. Meu Deus. Foi difícil, em nenhum momento eu ofendi a arbitragem, em nenhum momento eu chamei ninguém de nada, eu falei um palavrão assim, porque eu achei que era falta, tanto que o Tite fala, né? O Tite chega e fala pra ele, falta de critério, você vai estragar o jogo. E ele conseguiu estragar o jogo. Eu falei que o árbitro tem que ter um pouco mais de sensibilidade e administrar algumas situações que elas sejam. Porém, eu também tenho que falar a verdade, que ele foi ofendido. O árbitro falou que ele foi ofendido e é justificado. Que foi um assalto, foi uma vergonha. A máfia da arbitragem hoje estava aqui presente. Mal intencionado, o tempo todo intimidando nossos jogadores, invertendo falta e ajudando o Flamengo a todo momento. Vi todos os lances agora. Foram corretas. Com exceção que eu não vi, que foi da ofensa, foi um jogo acidentado, muito difícil de apitar. Porém, as decisões das quais eu vi, pegando as imagens, elas foram corretas. A favor e contra. Só para constar, aos 13 minutos do primeiro tempo, Jair Ventura foi expulso pelo árbitro da partida. Ai, André Luiz, Policarpo Bento. Eu lembro dele ano passado, mas enfim, foi expulso e o Tite protestou, achou que foi uma expulsão exagerada. Mas eu quero ir para um lance que foi capital, definiu o placar do jogo e que gerou a expulsão do jogador Maguinho, do lateral Maguinho, e o lance envolvendo o Bruno Henrique. Teve revisão, teve arbitragem intercedendo no lance e a decisão final foi a marcação de pênalti. E é um lance que envolve o rosto, né, o do jogador e o cotovelo do outro atleta. Então, geralmente, isso é muito bem avaliado e checado. Exatamente, Loirão. Depois eu vi nas redes sociais uma foto dos lábios do Bruno Henrique com um corte. Então, mostra claramente que tocou
que pegou, né, a cotovelada, eu fiquei na dúvida, Loirão, se teve... Aí, ó, essa imagem, ó, boa, começamos bem, hein? Nossa. É lá, você vê que realmente parece uma coisa pegou. meio Halloween, só que é verdade. Eu só fiquei de verdade, Loirão, eu vi que praticamente é uma unanimidade na marcação do pênalti, da cotovelada. Eu fiquei na dúvida se ele quis dar a cotovelada, sabe? Mas eu achei a intenção que é muito... não conta. Né? Então eu fiquei muito mais no gesto dele subir, que tem que usar os braços mesmo para ganhar uma impulsão, e aí tem o cotovelo na boca ali do Bruno Henrique, que acabou gerando ali a penalidade. Bom, então para você, pênalti, bem marcado. Eu também concordo, pênalti bem marcado. Só que isso já foi nos acréscimos, ânimos acirrados, não é? Tem o jogador Alex também, que foi expulso pelo Atlético Goianiense. Aí já começa a complicar mais, não é? Porque o Maguinho foi mais no final. Agora, nesse momento, o Atlético Goianiense batalhava pelo placar, tem penalidade, inclusive, depois desperdiçada. Para você, uma expulsão correta ou incorreta? Então, Loirão, o Pedro vai em direção ao gol. O último homem, ele consegue driblar o último homem e ele faz a falta. Aí você vai discutir, mas o cara tá correndo atrás dele, é um adversário chegando, enfim... Eu não acho que o defensor tá chegando tão inteiro. Entendeu? É que é câmera lenta, isso que acabamos de mostrar, mas, na minha opinião, eu acho que ele não chegaria. E o Pedro, em velocidade, ele consegue, tá vendo? Ele consegue fazer o drible e ter o contato, aí, ó, tem um contato agora. Então o Pedro sairia na cara do gol. Então, assim, eu achei correta essa decisão da expulsão do jogador do Atlético Goianiense. Não tem aquela história dos 4 Ds, que é o domínio, a direção também, a distância, e aí o defensor, domínio, muita gente, mas o Pedro perdeu o domínio. Claro, porque foi abalroado, não é? A distância, olha a distância do gol, mas poderia se classificar como uma chance clara e manifesta de gol, não é? Direção, ele estava indo em direção ao gol? Estava em direção ao gol. O defensor estava se aproximando, sim, mas estava inteiro no lance? Não. O segundo, aquele que chega ali. Então, eu acho que, na minha opinião, se for pelas regras, o Chico vai falar depois sobre isso. Sim. Mas, a minha opinião, foi uma expulsão correta. Eu acho que a gente vai estar de acordo. Eu acho que o Chico vai estar de acordo com a gente também nesse lance aí, Loirão. Agora, um zagueiro que tem sido muito elogiado desde o começo da temporada aqui é o Léo Pereira, mas ele cometeu um pênalti na frente do árbitro, de cara com o juiz da partida. Olha só, a gente vai mostrar o lance. Sem discussão, né, Loirão? Não pode discutir. Não tem, assim, polêmica nesse lance aí. O Léo Pereira, ele foi infeliz demais. Ele foi infeliz demais. O zagueiro do Atlético Goianiense, ele tenta ali diminuir um pouco a saída de bola do Rossi, nessa velocidade, numa saída de contra-ataque e tudo mais. E aí o Léo Pereira, ele vem completamente descontrolado. E a carga é muito clara, ó, o lance, ó. A carga é muito clara nas costas do zagueiro. Aí, ó. Assim, o Léo. E outro, o árbitro, tem uma outra imagem que é de frente. Cara, eu fico imaginando o que será que passou na cabeça do Léo Pereira, cara. Ele ficou louco, velho. Tá pertinho do lance, vendo o lance de frente, assim. Então, na minha opinião, corretamente a marcação do pênalti. Era um morro no meio do campo. Aí os jogadores do Flamengo voltam para o segundo tempo. Tem até alguém da comissão técnica que fala, toma cuidado aqui, que aqui tem um morro. Tinha um morro no meio do gramado, assim, um pedaço mais alto. A areia levantando para tudo que é lado, tudo irregular. Como é que pode, gente? Há quanto tempo não tem jogo no Serra Dourada? Eu não sei, eu não me lembro de ter visto jogo lá no Campeonato Goiano. Eu lembro que eu até comentei um jogo ano passado da Copa Sul-Americana, que o Goiás recebeu lá o Estudiantes, foi até eliminado lá. Estava melhor o gramado do que ontem. Será que desde então, não sei, não teve jogo lá? Agora, quando o Atlético Goianiense, para ganhar um dinheiro, porque o Flamengo tem grande torcida em Goiás, o Atlético leva o jogo para o Serra Dourada, porque ele não joga lá. Os jogos do Atlético Goianiense são no Antônio Ascioli, o estádio dele, né? Tá arrumadinho, gramado bom, só que com uma capacidade de público menor. É um estádio pequeno. Ele tira do estádio dele para levar para o Serra Dourada, é preciso que se aprove o gramado do Serra Dourada. Porque o gramado é o ponto 1 para ter um jogo de futebol. Ponto 1. Não é se tem iluminação, que parece que também não está boa a iluminação. Não é se tem... Não, iluminação também. Como é que você vai jogar à noite com iluminação? Não, aqui o jogo ontem foi de tarde, que falaram que o Serra Dourada hoje não estaria pronto para um jogo noturno porque a iluminação não está boa. Eu não sei porque o jogo foi de tarde, mas terminou já de noite, né? Terminou já com a iluminação sendo usada. Mas o ponto principal é ter um gramado bom. Então, beleza, vou ganhar o dinheiro para explorar a torcida do Flamengo, que é grande aqui, ganhou o dinheiro, mas proporcionou um espetáculo dantesco que suja a imagem do futebol brasileiro, porque isso vai... Hoje em dia, Abel, no sábado eu estava vendo, assim,
capa de jornal do Uruguai, da Argentina, do Peru, era: começa o Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro hoje representa dentro do continente e até está se vendendo em nível internacional. Hoje passa nos Estados Unidos, passa na Europa. Os clubes vendem isso. É dinheiro que entra. Aí o cara liga lá na Europa: vamos ver aqui o jogo do Flamengo, né? Bota o Flamengo. Aí o cara vê o funcionário socando o gramado assim. Com pinzeiro. Uma marreta. Para estar com o gramado assim, pô, legal, que tenha jogo no Serra Dourada, beleza. Mas antes, ajeita o gramado, gente. Aí ontem teve expulsão com 15 minutos do técnico do Atlético Goianiense, do Jair Ventura. Aí para o jogo que é concussão. Aí para o jogo porque é VAR. Para o jogo porque é pênalti, não é pênalti. O jogo foi mais interrompido, aí teve 50 minutos de acréscimos. E bola mesmo não teve. Mas a falta de futebol não é só por isso, por conta de gramado. A gente viu os números ali, eram outros gramados também. Acho que a falta do futebol chama atenção. Então diga, Natália. Eu acho que ontem está perdoado. Ontem, para mim, está perdoado. Para a Natália não está. Não é uma questão de perdoar ou não. Eu acho que o gramado, sim, ele influencia. Você não tem condição, a bola não vem rolando, ela vem quicando, né? Dificulta, você entra numa falta um pouco mais dura, porque a bola quica, você perde o tempo da bola. Eu entendo tudo isso. Mas falta futebol também. É do Flamengo você está falando, porque o Atlético está lá na dele, né? Essa história de que o gramado é para os dois, é mais ou menos. O Atlético foi para destruir, foi para impedir. E um gramado assim, a gente acabou de calcular o tempo. O time técnico sofre mais. O tempo que o Flamengo leva para dominar uma bola num gramado bom e num gramado assim. Então, acho que influenciou também, muito. Agora, mérito também do Atlético, que soube impor seu jogo. Né? O Atlético esteve próximo da vitória, perde um pênalti, tem a discussão a respeito da expulsão, tem a discussão a respeito do pênalti que é dado para o Flamengo no fim, já nos acréscimos. Então, isso acabou equilibrando o jogo. Mas o gramado foi participante direto ontem da partida. Não dá para falar dessa partida sem falar do gramado. E antes de mudar, é o que a gente vem falando da CBF também, né? Antes de mudar qualquer tipo de jogo, a CBF tem que aprovar. Com critérios, né? Quais são os critérios mínimos para se jogar hoje? Deve ter parâmetros técnicos? Deveria. Para um gramado de futebol. Se a própria Conmebol tem essa avaliação, a gente pode ter também. Se estabeleceu, de uns anos para cá, o tamanho do gramado. O tamanho do campo. 105 por 68, não é isso? Que são as medidas FIFA, as medidas do campo. Agora, e a grama? E a qualidade da grama? E o tamanho da grama? Tem gramado que é mais ralinho, tem gramado que é mais alto, então muda o ritmo do jogo. Tem gramado que é molhado, tem gramado que não é molhado, porque interessa ao time A e não interessa ao time B. Tem gramado que é sintético, tem gramado que não é. Não há padronização nenhuma. Então, cada um vai jogar de acordo com o seu interesse. Sim. Eu estou recebendo um time que é mais técnico do que eu, como foi ontem a reclamação do Abel Ferreira. O gramado causou impacto na dinâmica do jogo. Causou. É um gramado que, segundo ele, estava alto e seco, né? A bola não corre. E o Palmeiras é um time de velocidade. Reconhecidamente é um time que explora muita velocidade. Então, isso atrapalha o tipo de jogo do Palmeiras, causa um desgaste muscular também nos jogadores. E o Vitória usa aquilo, como acho que, já falei aqui, o Cuiabá ontem sentiu jogar no grama sintética da Liga Arena, lá em Curitiba, a informação porque ele está acostumado a jogar num ritmo diferente quando o jogo é na Arena Cuiabá. A informação é que há uma exigência agora de permitir que os adversários, por exemplo, do Atlético Paranaense, do Botafogo e do Palmeiras, possam treinar um dia antes no gramado sintético. Não é isso que o amigo Leão me passou? Isso é uma das coisas que mudaram no regulamento do campeonato, né? Um daqueles itens lá, número de estrangeiros, um dos itens era esse, o reconhecimento, o direito de defesa, né? Você vai jogar nesse gramado. Mas isso pode amenizar alguma coisa, mas se o gramado estiver ruim, não vai resolver. Eu prefiro... Está falando do caso do sintético, né? Sim. No caso do sintético, porque muda a velocidade da bola. Mas vale um bom sintético do que um gramado natural com um cupinzeiro no meio, né? Com buracos. Um buraco. O cara entrar com o pilão ali para socar realmente foi um negócio... Soca no pilão, preto velho mandigueiro, o negro que virou ouro lá nas terras do Salgueiro. Lembrou até o samba do Salgueirão, hein? 1992. Temos uma tela... De que ano é? 92. 90 sabe tudo. Tela de La Cruz, Nico De La Cruz. Não vem dizer que não lembra. Até o Rafael Prats, na hora, ele falou, lembrou o Zico. Não lembrou o Zico? No ângulo, o goleiro ficou com cola no pé.
Conseguiu nem se mexer. Só mexeu o pescoço o goleirão. Mapa de ações de... E não foi só o gol. Entre aspas só, porque foi um golaço. Ele se movimenta muito, participa do jogo. Mapa de ações de De La Cruz em quase 90 minutos contra o Atlético Goianiense. Olha aí, professor Celso. Tem pontinho pra tudo que é lado. É isso. E tem que ter, não só o De La Cruz, mas principalmente pela posição dele, porque o Gerson também tá voltando, né? O Gerson voltando O Flamengo já pode. O Adílio dos tempos modernos já entrou ontem, hein? Já está recuperado. E o Zico dos tempos modernos lembrou o próprio Zico na sua despedida do Flamengo, um 4-0 no Fluminense em Juiz de Fora. O Zico guarda um gol de falta daquele jeito. O senhor mudaria o seu 11 inicial do Flamengo para encaixar o Gerson hoje? Agora não. Mas difícil, né? Você sabe como é, né? O campo fala, já diria o Tite. Daqui a pouco teremos essa questão. Gerson é um jogador de qualidade. Olha... Futebol de areia. Levantou poeira. Aí já me lembrei de Ivete Sangalo. Quase um futebol de areia ali. Mas olha, tem Campeonato Brasileiro, tem Copa do Brasil, tem Libertadores. Tem pra todo mundo. Tem jogo pra Gerson, tem jogo pra De La Cruz, não tem, Eugênio? Tem, claro que tem. Tem muito jogo aí. E tem situações como a de ontem, né? Com um jogador a mais, o Tite, ele ousou. Tite tirou zagueiro, botou o Carlinhos como centroavante ao lado do Pedro no final, botou o Lohan. O Flamengo jogou ontem, no final da partida, né, com 3 zagueiros. Pulgar, Fabrício Bruno e Ayrton Lucas. Eles faziam a defesa do Flamengo. E aí o resto, assim, era Gerson no meio-campo, Gerson e De La Cruz, né? E o resto lá na frente. Então eram 3-2-5. Ousado? Ele estava precisando da vitória. Cadê os corneteiros que ficam falando que o Tite é retranqueiro? Fala pra eles agora, Eugênio. Jogo acabando, né? Contra um time que estava inferiorizado numericamente, o Flamengo foi buscar o resultado. Eu acho que aí tem também mexido a tática do Tite. Apesar do gramado horroroso, ele falou, o que dá para fazer aqui? Joga, então, abriu o Lohan pela direita, Carlinhos e Pedro na área, Bruno Henrique na esquerda, e vão para cima. E foi para cima. E o Flamengo acabou arrancando a vitória, né? 3 pontos para começar o campeonato. Num jogo que foi muito mais uma batalha do que um jogo de futebol. Porque futebol, repito, foi o que menos teve. Eugênio, eu vi que você está incomodado até agora. A bola na trave. Esse chute é do Ayrton Lucas com o pé direito, né? Isso. Tem um desvio ainda no marcador ali. Olha que chute lindo isso. Foi na trave. E isso as estatísticas não consideram uma finalização certa. Aí, às vezes, uma bola, um chute horroroso, que você praticamente atrasa para o goleiro, é finalização certa. Os números são frios e as estatísticas também, às vezes. Esta foto aqui, postada por Bruno Henrique no seu Instagram, agora há pouco. Olha aqui. Nossa, machucou, hein? Olha isso, cara, o tamanho do corte. Foi pênalti, né? Foi pênalti, né? Foi pênalti. Foi. Ele levou uma cotovelada dentro da área que gerou isso aqui, ó. Vou mostrar de novo aqui para vocês. Olha aí, galera. Um corte na boca. Isso aí pra sarar demora, hein, cara? Ele falou, né, pro árbitro, ó, cortou minha boca, tá saindo sangue e tal. O árbitro foi lá no VAR. Claro que não foi aquela cotovelada muito forte, mas houve o movimento, houve a cotovelada que gerou esse corte na boca do Bruno Henrique. Dentro da área, é uma falta, foi pênalti. O Maguinho fez pênalti no Bruno Henrique. Agora, a condução do jogo pelo árbitro foi inteiramente confusa. Ele perdeu inteiramente o comando do jogo. E mais uma vez aqui, ó, o Bruno Henrique postou, ó, depois do jogo, no vestiário. Foi pênalti. Foi pênalti em cima do Bruno Henrique. Pelo menos essa é a minha opinião. Agora, isso foi o que eu achei da arbitragem do jogo Atlético Goianiense-Flamengo, que é o que está dando o que falar e tal, aquela coisa toda. Agora, o Flamengo jogou muito mal, né, gente? O Flamengo jogou muito mal. E uma coisa que foi levantada na transmissão do Premier, pelo comentarista Richarlison, muito interessante. De novo, o Flamengo em um jogo com um adversário
que tinha um jogador a menos, teve problemas. Não conseguiu se impor. O Flamengo realmente, depois da conquista do Campeonato Carioca, os jogos que ele fez contra Milionários, ainda entre os 2 jogos contra o Nova Iguaçu, o Palestino no Maracanã e hoje contra o Atlético Goianiense. As partidas contra Milionários e Atlético Goianiense foram muito ruins. O Flamengo não jogou absolutamente nada. O De La Cruz hoje foi o grande destaque, um golaço que o Zico assinaria, né? Realmente provando que é uma contratação espetacular do Flamengo e que já deu certo e que tem tudo para se tornar cada vez mais um ídolo da nação rubro-negra. Mas o Flamengo muito apático, muito devagar e começando a perder algo que estava caracterizando o time nesses 3 primeiros meses do ano. O Flamengo está dando chances aos adversários e hoje levou o 3º gol na temporada. Isso aí é um número fantástico. Né? Estamos em abril. O Flamengo levou o 3º gol na temporada e o 2º gol que o Tite levou com o time dele em campo. É algo realmente sensacional. Mas é uma situação que tem que ficar alerta. O Flamengo parece, neste momento, que ele está jogando em final de temporada, que os jogadores já estão cansados. E o pior, que na verdade é o melhor, ainda está por vir. Acabou agora a pré-temporada. Agora, depois dos estaduais, é que a temporada pega firme, pega fogo, e o Flamengo mostra que está caindo de produção. Então, isso, de fato, é preocupante. O Flamengo não teve hoje o Varela na lateral direita, usou o Ayrton Lucas por lá, o Vinha na esquerda, mas o nível de atuação do Flamengo caiu muito nessas últimas 3 partidas. Então, de fato, o Flamengo caiu de produção. E vem aí, São Paulo, quarta-feira no Morumbi, que está em crise, com o Carpini aí balançando. Depois, Palmeiras no Allianz no próximo domingo. A viagem para a Bolívia para encarar o Bolívar pela Libertadores. E, na sequência, um clássico com o Botafogo no Maracanã, às 11 da manhã de um domingo. E é só o começo. Não vai parar mais até o final do ano. Então, é um momento realmente de preocupação em relação ao rendimento da equipe do Flamengo. Né? Tá aí, galera. Trouxe para você aqui um corte do João Guilherme, um corte da ESPN Brasil e um corte da Band falando do Flamengo, falando do jogo da estreia do Flamengo no Campeonato Brasileiro. Será que eu repito a mesma coisa que eu falei nos vídeos de ontem, cara? Fica cansativo, né? Ficar repetindo as mesmas coisas, né? O Flamengo jogou mal, o gramado é ruim, a arbitragem confusa. Um árbitro novo, um árbitro fraco. A CBF escala uma arbitragem ruim em um campo ruim, que não tinha condições de jogo, e o Flamengo jogando muito mal, decepcionando. Será que eu repito a mesma coisa que eu falei ontem? Fica cansativo, né, cara? A gente ficar falando sempre as mesmas coisas, né? Vamos projetar, então, o futuro, galera. Quarta-feira tem Flamengo e São Paulo, no Maracanã. O gramado do Maracanã, pelo menos, está bom, né? Nesse início de campeonato agora está bom. O Flamengo jogou lá a final do Campeonato Carioca. Eu estava lá. Estava um tapete. Então, gramado não será desculpa. É o São Paulo que vem mal também. Perdeu para o Fortaleza na estreia do Campeonato Brasileiro. Perdeu em casa. O Thiago Carpini está a um passo de ser demitido, né? Ele pode ser demitido antes do jogo contra o Flamengo ou até depois do jogo contra o Flamengo, dependendo do resultado. São Paulo vem muito mal. Está pior, está jogando pior que o Flamengo neste momento. Fim de semana tem o clássico entre Flamengo e Palmeiras. O jogo será lá no Sinteticão, né? Na Arena Sintético do Palmeiras. Vai ser um jogo difícil porque no outro meio de semana
tem o jogo da Libertadores da América. No dia 24 de abril tem Bolívar e Flamengo, a 3.650 metros de altitude, em La Paz. E daí, o que será que o Tite vai fazer? Contra o São Paulo, Palmeiras e Bolívar. Força máxima com esse time cansado? Será que ele deve dar mais oportunidades para quem está mais descansado? Isso é um problema sério, galera. Não era para o Flamengo estar cansado neste momento, cara. Agora que começa a alta temporada. A pré-temporada foi até o estadual. Agora que o bicho pega. E agora o Flamengo está cansado. Não dá para entender, né, cara? O que está sendo feito de errado no preparamento físico? Sendo que o Flamengo tem a melhor equipe técnica do Brasil. A melhor equipe técnica do Brasil é a do Tite. E por que que o time está se arrastando em campo? É inaceitável isso, né? Muito bem, muito obrigado. Saudações rubro-negras e até o próximo vídeo aqui do canal. Fui!